Pronto, vamos. Muito boa tarde a todos. Aqui é o Celso Silva, do canal Celso Silva, Paz e Amor. Vamos reagir em mais um vídeo. Somente estou reagindo a um vídeo do padre que dá uma lição de moral no pessoal do politicamente correto, não é? Então, vamos ver este vídeo, vamos reagir a este vídeo e depois comentaremos um pouquinho mais sobre este assunto. Muito obrigado a todos vocês que puderem, por favor, se inscrevam no canal, compartilhe, dê um gostei e comente, por favor, tá bem? Muito obrigado a todos. Mais um vídeo. Que demais! Então, pessoal, já vai até o like aqui embaixo andando, ou de carro, né? Ou de moto, ou de vassoura. Depende, né? O meio de transporte que você vai escolher. Minha mãe, coitada, eu lembro que quando ela pegava a vassoura em casa, eu já perguntava, vai varrer ou vai voar? Curiosidade de filho, né? E nesse momento, eu lembro como se fosse hoje. Eu vi aquela Kenner com o bico virado pra cima, tipo lordose de passista de escola de samba. Então, a Kenner vinha girando no alto, tipo Dória, né? Girando em Dubai com o KY. Eu tinha que virar o Neo do Matrix pra poder desviar da Kenner. Bons momentos, né? Bons momentos. Pessoal, tá ajudando muito, mas muito esse canal aqui, o like de vocês e também o comentário de vocês tem ajudado muito, principalmente o comentário. Então dá essa força aí, já vai comentando aqui embaixo para poder engajar o vídeo e também já compartilha para poder ajudar, né? Exatamente. Bom, pessoal, a cada dia que passa, a gente tá vendo aí que o politicamente correto tá ficando mais forte, né? Você vê, hoje as pessoas não podem opinar mais a respeito de um desenho que elas perdem tudo. Perde patrimônio, perde trabalho, perde patrocínio, resumindo, perde tudo, né? E esse pessoal do politicamente correto tá chegando ao ponto de agora cancelar carne. E eu não estou brincando, você não está ouvindo coisas. Olha só essa postagem aqui que eu postei no meu Instagram e eu vou mostrar pra vocês aqui agora. O bife no prato é um problema ambiental. Entenda como a carne ajuda a agravar a crise climática. Incrível, né? E depois dessa notícia, eu fiquei tão comovido, mas tão comovido, que eu já vou marcar o churrasco. E vai ter 2 bois, o que a gente vai comer e o meu amigo Guilherme. E aí fica uma pergunta pra esses gênios aí da lacração. Se acabasse com a carne, assim, de um dia pro outro, né? Amanhã não tivesse mais carne no mundo, o que iria fazer com essas milhões e milhões de pessoas que se alimentam de carne? É só uma pergunta, né? É apenas uma pergunta. E devido a essa patrulha do politicamente correto, que hoje ninguém pode fazer nada, hoje ninguém pode falar absolutamente nada, um padre decidiu acabar com esse politicamente correto, porque ele também não tá aguentando mais, e ele usou um exemplo de Jesus Cristo para poder acabar com esse politicamente correto. Então vamos ver o vídeo, fica até o final que o melhor desse vídeo está no final. Depois eu vou comentar mais a respeito desse assunto e já vai deixando o seu like e compartilhando o vídeo, é claro, se você esqueceu, né? Porque uma luta deve ser travada, não porque eu sei que eu vou vencer, mas porque eu sei que aquela batalha deve ser travada. Repito, uma batalha deve ser travada não porque você diga, eu vou ter sucesso, mas porque você diz, eu não posso não lutar. Eu não posso não fazer nada. Os meus valores, as minhas convicções, a minha fé me leva a agir dessa maneira, mesmo sabendo que talvez as consequências não sejam tão agradáveis assim. Então Jesus sabia que se ele curasse aquele hidrópico num dia de sábado, na casa de fariseus, imagine, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Então ele estava em um local totalmente não propício àquilo. E diz aqui, e eles o observavam. Então Jesus estava na casa de um dos chefes dos fariseus, o ambiente não era propício, e ele sabia que eles estavam de olho nele, em Jesus, para ver se ele curaria em dia de sábado. E Jesus, porque sabia que aquilo deveria ser feito, ele fez. Pois bem, já então apresentando este contexto e já apresentando como iluminador das nossas vidas, vamos então trazer aqui um exemplo, um caso concreto, que talvez traga dificuldades e problemas, mas nós não podemos, lembra que as nossas atitudes devem ser iluminadas por Jesus, pelo seu exemplo, e nós não devemos fazer as coisas procurando sucesso ou fugindo dos problemas. Exatamente. Mas porque aquilo deve ser feito. Tem apenas um parêntese e já recomeço, tem um bispo alemão, von Galen, que ele tem como lema do seu episcopado uma coisa belíssima: nec laudibus, nec timore. Nem louvores, nem temor.
Isto é, ele é movido nem pelos louvores dos homens, nem pelos temores que os homens possam lhe impor. Ele é movido, como diz aqui, como nós rezamos na antífona do Salmo de hoje, glorifica o Senhor, Jerusalém. Ele é movido pela busca da glória de Deus. Pois bem, então vamos lá. Vamos a um exemplo, talvez não politicamente correto. Eu estava por esses dias mexendo, na internet, e eu comecei a ver que um monte de postagem do Superman beijando a Mulher Maravilha. Eu digo, o que é isso, gente? Que todo mundo está postando o Superman beijando a Mulher Maravilha? Será que todo mundo resolveu gostar de quadrinhos? E eu disse, não. Mas quando eu vi padres, quando eu vi sites católicos postando isso também, eu digo, não, deve ter alguma coisa. Ninguém vai estar postando Superman beijando Mulher Maravilha à toa. Deve ter algum significado. E eu fui procurar. E o que é que estava acontecendo? Um jogador de voleibol do Minas Futebol Clube, do Minas Tênis Clube, jogador de voleibol. Ele saiu agora, estão criando um quadrinho em que o filho do Superman é gay. O filho do Clark Kent é bissexual. E aí esse jogador de futebol, de voleibol, ele diz de uma maneira muito respeitosa até. Ele diz assim, é só um desenho, não é nada demais. Sim, vai nessa, que vai ver onde vamos parar. Isto é, ele fez uma crítica, dizendo que aquilo era inadequado. Isto é, de apresentar um herói do quadrinho como bissexual, beijando um outro rapaz, porque as crianças vão ter acesso a esses quadrinhos. E isso vai influenciar negativamente. Mas ele faz apenas essa observação. Vai nessa, que vai ver onde vamos parar. Nossa, quando ele escreveu lá na sua rede social, os grandes patrocinadores, jogadores, indústrias de informação, redes de informação começam a criticar o pecado mortal que esse jogador de vôlei fez. Ele criticou aquela postura incriticável. Que você pode criticar tudo. Você pode criticar a Igreja Católica e não tem problema. Você pode criticar os católicos e os protestantes, não tem problema. Você pode criticar Deus. Você pode dizer que Jesus Cristo é gay e não tem problema, Aquele programa de comédia, de humor, que apresentou Jesus Cristo como gay, nossa, não, é a liberdade do humor. Uma escola de samba que apresenta Jesus Cristo sendo pisoteado e apanhando do diabo, não tem problema. Criticar os santos e faltar com respeito aos santos católicos, a Virgem Maria, não tem problema. Mas criticar, ter uma opinião contrária de uma postura homossexual, isso é pecado e é um crime inafiançável. É verdade. E aí o jogador teve o contrato cancelado, sendo cancelado nas mídias sociais. Por quê? Porque ele criticou um quadrinho. Teve uma opinião. Ele criticou um desenho lá no quadrinho, dizendo que aquilo não era adequado. Percebe aqui, meus santos? O mundo enlouqueceu. Isto é, você pode criticar e falar mal das coisas mais sagradas, mas você não pode criticar a opinião daqueles que detêm o poder da comunicação. É uma ditadura da opinião. É uma criminalização da opinião. Porque se você não pensar como eles, você será tratado como criminoso e será cancelado, não apenas dos meios de comunicação, mas será cancelado. Vão lutar até para tirar o seu emprego, para tirar o seu pão, para que você morra, porque você ousou criticar aquela opinião. As pessoas não têm mais liberdade de criticar, de manifestar a sua opinião. Que ninguém vai dizer que a opinião desse rapaz foi desrespeitosa. Ele foi até respeitoso demais. Foi muito respeitoso. Mas mesmo assim, como ele resolveu se levantar contra aquela postura louvada por todos, ele foi cancelado. Percebe, meus santos, o quanto isso deve iluminar a nossa atitude. Isto é, se nós cristãos começarmos a viver na sociedade, começarmos a viver a nossa fé, mas sempre procurando o quê? Eu quero evitar problemas. Não quero entrar em assuntos problemáticos. Não tenha dúvida, meu santinho, de que
a nossa fé vai se tornar cada vez mais criminalizada. Nós teremos cada vez menos liberdade. Nós temos que ter esta atitude. Nós temos que ter esta liberdade de dizer: não, eu vou, com todo o respeito que for necessário, mas eu vou manifestar, eu vou fazer aquilo que deve ser feito e que não pode não ser feito. Que como é que o mundo elogia, enaltece o pecado e todos e muitos aplaudem. Mas quando alguém denuncia o pecado, quando alguém denuncia, acredita que aquilo é mal, que os maus o critiquem, já é esperado. Mas que aqueles que deveriam ser bons não façam nada, é muito triste. Que qual tem sido então a atitude daqueles que deveriam sair em defesa e dizer: não, isso é errado. É errada a atitude que está tendo contra essa pessoa que tem liberdade. Porque se ele perde a liberdade de expressar a opinião dele, não tenha dúvidas que numa velocidade galopante isso chegará a nós. Que a nossa ilusão é de achar: não, mas isso daí é apenas com ele. Chegará a nós. Quando colocarão uma mordaça naqueles que estiverem nos púlpitos, quando colocarem uma mordaça naqueles que têm a missão de ensinar, porque isso chegará. Não tenhamos dúvidas. Quando nós lutamos pela liberdade em todos os sentidos, nós estamos também lutando pela liberdade de pregar o evangelho. Porque se alguém não tem a liberdade de emitir uma opinião contrária a uma, digamos, opinião que parece prevalecer em muitos ambientes, isso pouco a pouco chegará também nos nossos meios. E aí você vê, hoje, o politicamente correto, ele tá tão louco que a lacração tá lacrando em cima da própria lacração. Agora, no Halloween, a Bruna Marquezine, olha só, né? Ela se fantasiou de enfermeira. A imagem deve estar aí na tela nesse momento. É claro que pela aparência, né? Era mais indicado que ela se fantasiasse de quê? De paciente, não de enfermeira. Nesse momento, a Marina Silva deve estar indicando um whey protein pra ela. Aí você vê como que funciona a lacração. A Bruna Marquezine se fantasiou de enfermeira. A própria lacração falou que ela está desvalorizando a profissão. Mas quando apareceu uma mulher bem obesa, vestida de enfermeira na rede social, aí não, aí ela não está desvalorizando a profissão. Ela está o quê? Ela está praticando o empoderamento feminino. A foto deve estar aí na tela nesse momento. E aí todo mundo deu parabéns pra ela. Eu não acho que tem que dar parabéns pra ela, né? Eu acho que tem que dar parabéns pra costureira, que fez a costura bem forte. Mas enfim, eu acho que não vem o caso, né? E aí você vê, daqui a pouco, você não vai poder fazer absolutamente nada que vai contra o que esse pessoal diz, porque senão você vai estar o quê? Você vai estar sendo cancelado. Tudo você vai ter que pedir permissão pra poder fazer. Bom, como eu não cai nesse politicamente correto, né? E quem tem o mínimo de inteligência também não cai, eu estou simplesmente cagando pra isso. Eu prefiro continuar fazendo piada e levando muito humor pras pessoas e entretenimento. Agora, basta saber o que a maioria das pessoas vão querer, ser patrulhado ou não. Bom, pessoal, comenta aí o que você achou desse padre metendo o pau no politicamente correto. Se você não achou nada, que eu acho muito difícil que você não tenha achado, comenta aí pra poder engajar esse vídeo aqui. Assista também o vídeo anterior a esse, é só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal. Bom, vimos aí, não é? Vimos aí. Eu penso que não é preciso falar muito, porque o padre falou tudo, não é? Porque hoje em dia, quem não seguir o que as mídias, algumas, entre aspas, não é, querem, e o politicamente correto, somos chamados a atenção e às vezes até presos, não é? Nós não temos liberdade de expressão mais. Se eu falar que eu não concordo com gays ou lésbica, eu posso ser processado. Mas podem falar de Jesus, podem falar de Deus, podem falar das igrejas, podem falar dos católicos, podem falar dos evangélicos, podem falar de tudo. Isso a mídia concorda. Agora, quando fala de algo que eles querem impor para as famílias, aí já não pode. Infelizmente é assim, não vou dar muito a minha opinião, porque o padre falou tudo que era preciso falar,
Quero agradecer a você que viu o vídeo até o final, muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe, dê um gostei e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.